Instaurada a CPI da Energisa, plano plurianual recebe parecer favorável da CCJR. Uso de solventes para impermeabilizar sofás será restringido. E ainda, a sessão que homenageou deputados que passaram pela Assembleia Legislativa. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, está começando. É instaurada na Assembleia Legislativa a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a metodologia de cobrança e medição dos gastos de energia elétrica no Estado. Divergências no valor cobrado em contas de energia elétrica resultaram na criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI, para apurar eventuais falhas no sistema de medição. O fato determinado, apontado pelo deputado Felipe Orro, do PSDB, cita parecer técnico da empresa Engesystem Tecnologia Limitada para justificar a abertura da investigação, assim como múltiplas denúncias protocoladas junto ao Ministério Público e PROCON. Vamos fazer essa CPI dar certo, vamos buscar a verdade, ouvir também a empresa, fazer justiça, né, sem emitir pré-julgamento, mas fazer justiça, fazer com que a população do Mato Grosso do Sul, principalmente a população mais carente, que tão sofridamente tem pagado a sua conta de energia com sacrifício e tem visto acontecer aí disparates aí, seja pago um valor justo. Os blocos parlamentares G9 e G10 indicam cada um 2 titulares e 2 suplentes para compor a CPI. Felipe Orro, que propôs a criação da comissão, teve seu nome confirmado pelo PSDB. Os trabalhos oficialmente começam depois de publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa e há possibilidade de que servidores do Tribunal de Contas e do Governo Estadual sejam cedidos para ajudar os parlamentares durante as investigações. Nós temos alguns concursados na casa que ocuparam seus cargos, são advogados que vão ser utilizados, vão ser disponibilizados para serem utilizados pela CPI, e os que ficarem pendentes, desde que sejam funcionários do governo, a gente vai requisitá-los a todos os órgãos necessários. Como nós fizemos a CPI da JBS, nós solicitamos um auditor fiscal ao Tribunal de Contas, fomos atendidos, e também um auditor de Receita na Secretaria de Fazenda, fomos atendidos também, até porque existia um problema de sigilo nas notas fiscais que nós analisamos. Então, tá toda a estrutura que nós vamos poder colocar é a estrutura da casa, sem custo absolutamente nenhum extra. Para abrir uma CPI são necessárias 8 assinaturas. Contudo, o apoio à investigação foi unânime entre os parlamentares. Os trabalhos devem durar inicialmente 120 dias e caberá aos indicados por seus partidos definir se o grupo irá trabalhar ou não durante o recesso parlamentar. Distritos judiciários com pouco ou nenhum movimento têm extinção aprovada pelo Poder Judiciário. Deputados aprovaram a extinção de 6 distritos judiciais a pedido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por gerarem custo, mas terem pouco ou nenhum movimento. Serão impactados pela medida os distritos de Toné e Camisão, em Aquidauana, Albuquerque, em Corumbá, São João do Aporé, em Paranaíba, Areado, em São Gabriel do Oeste e Vista Alegre, em Maracaju. Todas as demandas serão encaminhadas à sede das comarcas dessas regiões. Projeto que passa a ser analisado na Assembleia cria condições para que policiais possam comprar suas armas utilizadas no serviço. Servidores da segurança pública poderão adquirir suas armas funcionais em casos de aposentadoria ou transferência para reserva. A medida está prevista em projeto de lei do deputado Barbosinha, do Democratas, e pretende reduzir burocracias aplicadas a esses profissionais na aquisição de armamento, assim como garantir sua proteção. Possibilitar que os agentes de segurança pública que dedicaram a sua vida a salvar vidas e defender a vida das pessoas, vidas e patrimônios, possam, ao findar da sua carreira, pela aposentadoria ou pela inatividade ou pela reserva, ele poder comprar, adquirir essa arma. A arma, além do aspecto da defesa, ela tem um valor sentimental
ao agente de segurança pública que às vezes portou aquela arma por 20, 25 anos, 15 anos. Estarão aptos à compra os servidores que tenham atuado no mínimo 15 anos em órgãos de segurança pública e permanecido ao menos 10 anos com a mesma arma de fogo, que não tenham registro de condenação criminal ou respondam processos judiciais. Também será preciso a apresentação de laudo psicológico e a assinatura de termo de transferência. É importante lembrar que o policial, o agente de segurança pública, ele é agente de segurança a vida inteira. Ele portando uma arma, além da defesa pessoal, ele continua sendo um agente em defesa da sociedade. O nosso código estabelece que quando você se depara com uma situação envolvendo crime, qualquer do povo poderá e o agente público deverá atuar. Portanto, a arma, além da defesa pessoal, além do valor sentimental, também é importante no ponto de vista de defesa da sociedade, porquanto aquele policial, aquele agente de segurança que estará utilizando essa arma é experimentado, é experiente, sabe utilizá-la, e o requisito também é que ele tenha o registro e o porte autorizado pelos órgãos de segurança para poder tê-la. Continuam os debates sobre os frutos da concessão da BR-163 para a iniciativa privada. Na tribuna, o deputado Barbosinha defende a redução do pedágio determinado pela ANTT. O adiamento da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que poderia ter reduzido as tarifas de pedágios cobrados na BR-163 em 53,94%, foi tema de uso da tribuna do deputado Barbosinha do Democratas. A ANTT, que tem a competência e a responsabilidade, está sendo omissa na tomada de posição. A redução do valor da tarifa já deveria ter ocorrido no mês de setembro. Ocorreu uma reunião agora no dia 12 de outubro e ao invés de tomar decisão, houve pedido de vistas por parte de um revisor do processo, sem resposta à sociedade. Ninguém quer a saída da CCR do Mato Grosso do Sul, mas nós queremos solução. Nós queremos que as obras sejam retomadas ou que seja relicitado para que uma nova concessionária assuma os trabalhos no Mato Grosso do Sul ou que tenhamos, enquanto não tem a duplicação, a redução do valor da tarifa. Na Casa de Leis, a concessionária que administra a rodovia tem sido cobrada na tribuna e durante audiências públicas por soluções que incluam a conclusão de trechos duplicados e acessos. Há deputados que defendem mudanças no contrato de concessão. Desde que a concessionária CCR não cumpriu o contrato, tinha que ser revisto e ser revogado. Por quê? O que a CCR aqui no Mato Grosso do Sul está alegando que caiu o fluxo de carro de 35% mais ou menos. Mas o que ela veio para cá e pegou a concessão? Porque foi prometido pela presidente Dilma Rousseff um financiamento de 30 bilhões pelo BNDES, para ela pegar o dinheiro, fazer a duplicação e o usuário pagar a conta pelo pedágio. Então isso é um absurdo, já que não estão cumprindo, eu acho que o contrato tem que ser rescindido. Da tribuna, o deputado Zé Teixeira fala sobre futuros avanços em segurança jurídica no campo, nas áreas em que ainda não houve a declaração de terra indígena. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, criticou as práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais. Alegou que muitos produtores têm seus direitos constitucionais violados. Drástico a situação do produtor rural, de compartilhar como produtor rural, produzindo na fazenda, hipotecando a fazenda e os índios aglomerados em um canto da propriedade, sem o cumprimento das leis, que seria a desobstrução ou tirar os invasores pelas autoridades constituídas, que assim diz a Constituição. Quem invade comete um crime. Então, se o índio invadiu, ele é criminoso. Então, o governo precisa tomar providência e pôr o Estado, o país, no trilho do progresso, do desenvolvimento e do respeito às leis. Em seu discurso, destacou que muitas propriedades no Brasil são apontadas como terras indígenas, mas como os estudos ainda não estão concluídos, produtores acabam vivendo e trabalhando em suas propriedades, o que gera uma insegurança jurídica. A vinda do Naban aqui, do presidente da FUNAI, Dr. Marcelo, parece que é um homem muito culto, um homem ímpar, que vai defender o índio com unhas de dente e vai defender a legalidade. O ouvidor agrário, o presidente do INCRA,
Então está juntando todo o envolvimento das secretarias do Ministério do Governo Federal e também tirar de cima das propriedades privadas o sistema SIGEF, que plota uma propriedade privada como se fosse um patrimônio da União e impede as pessoas de legalizar sua propriedade, fazer o CAR, o georreferenciamento, hipotecar o banco. Isso é, como diz o Boris Casori, um absurdo. E a vinda do Naban, com o Bolsonaro de presidente, é uma grande esperança. Outro assunto debatido foi o fim do seguro DPVAT, estabelecido pelo governo federal por meio de medida provisória. Na tribuna, o tema do debate foi a extinção do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, que faz parte da medida provisória do governo federal. O deputado Cabalmi, do PT, fez críticas ao fim do seguro. Ele disse que muitas pessoas ficarão sem proteção justamente no momento em que mais necessitarem de um suporte para enfrentar as consequências de um acidente. O DPVAT ele cobre também 45% dessa despesa para o SUS, ele repassa para o SUS 45%. Aí eu vejo que por falta de fiscalização, informações de desvio, você acabar com um seguro tão importante, principalmente para os menos favorecidos, você tem uma vítima envolvida num acidente, aí o proprietário do veículo se evade do local, essa vítima fica lá, a partir daquele momento ele tem essa cobertura, independente de localizar ou não o veículo, ele tem essa cobertura do DPVAT. Aí você tem num momento difícil de uma família que falece um ente querido, ele precisa da cobertura funeral, ele vai lá na Pax, a Pax ou ele mesmo pode fazer uma despesa com compromisso, vai ser reembolsado. Então, tem que corrigir o rumo. Se tem desvio, que organiza. Agora, acabar, exterminar, fica parecendo que o presidente Jair Bolsonaro tem outros interesses em acabar o DPVAT que não seja apenas do desvio. Já o deputado Coronel Davi, do PSL, defendeu a medida proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que foram encontradas várias fraudes envolvendo o DPVAT. Importante que se fale nesse momento que essa decisão foi realmente para evitar a continuidade das fraudes. Há um número exagerado de recursos que estão represados e que não chegam até a ponta e que precisa realmente ter uma mudança na forma como é feito a questão do pagamento do DPVAT e que se assegure a chegada desse recurso até para quem mais precisa, que é quem sofreu o acidente. Então, muitas coisas precisam ser desmascaradas e que já aconteciam há muito tempo no Brasil e que governos anteriores simplesmente fecharam os olhos para isso. Segundo o deputado Didio Lopes, o patriota, é preciso pensar num outro modelo para assegurar a proteção da população. Pois, com o fim do seguro, haverá o aumento de ações judiciais por perdas, danos, invalidez e morte referentes a acidentes de trânsito. O sistema DPVAT hoje é um sistema falido no que tange a represar o recurso público. O cidadão contribui com o DPVAT, mas vítimas de acidentes, ela só pode ser indenizado R$ 2.400 daquilo que ela paga particular para o hospital ou para o médico. Se ela gastou 50 mil no tratamento dela, só pode embolsar 2.400. O que está acontecendo? Isso está gerando inúmeras ações, porque as pessoas querem tentar reembolsar tudo. E hoje tem mais de 270 mil ações ajuizadas no que tange a DPVAT. Por outro lado, a pessoa é vítima fatal, morreu por vítima de acidente, ela tem uma indenização de 13 mil e poucos reais, que é reembolsado. E com isso, hoje, existe represado quase 5 bilhões de reais represado do DPVAT. Acho que as pessoas não sabem, não vão buscar e não fazem. O que está acontecendo hoje com o DPVAT? Sendo muito banalizado. Por quê? Alguns espertalhões pegam as pessoas, hoje você chega na porta dos hospitais, na porta das funerárias, está lá a pessoa já correndo atrás para pegar o DPVAT para poder fazer esse reembolso. E hoje as próprias PACs já estão negociando o DPVAT, porque na hora do desespero da família, as PACs acabam consignando esse pagamento a receber o seguro DPVAT. A pessoa pega ali e assina esses termos. Então o que eu entendo? Eu entendo que o governo devia continuar cobrando o DPVAT, aquilo que é vítima acidental, que precisa fazer o acompanhamento de saúde, com esse valor sejam criadas unidades específicas de traumas e os valores que existem com a vítima fatal,
obviamente sejam reembolsados. Com isso, nós acabaríamos com a corrupção nesse sentido de ficar esse dinheiro represado e as pessoas desviando para outros focos. O Jornal Parlamentar dá uma breve pausa. No próximo bloco, o parecer favorável ao plano plurianual. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O plano plurianual recebeu parecer favorável à sua tramitação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O documento estabelece diretrizes para o governo pelos próximos 4 anos. O plano plurianual para o período 2020 a 2024 recebeu parecer favorável por unanimidade dos deputados durante a reunião da CCJR. A proposta, encaminhada pelo governo, teve como relator o deputado Marçal Filho, do PSDB, que destacou os pontos prioritários de aplicação dos recursos públicos no Estado. O plano plurianual, na realidade, é uma previsão de investimentos, do que o governo vai priorizar. São as diretrizes gerais em relação aos próximos anos. Nós fizemos ali uma análise profunda em relação a isso, tendo em vista a realidade atual do nosso país, do nosso Estado, mas também com vistas a esses anos vindouros. Nós não podemos deixar de ter otimismo em relação aos rumos que a economia do país vem tendo e, consequentemente, a do Mato Grosso do Sul. Então, temos que ter um pé firme na realidade, no que nós estamos vivendo, que não é um momento muito bom economicamente, mas temos que ter essa perspectiva, essa boa perspectiva, E essa análise que eu pude vislumbrar, me pareceu muito realista esse plano plurianual. No plano contém as diretrizes e prioridades da administração pública estadual para as despesas de gestão, manutenção, programas e serviços. Segundo o projeto, constam no plano 34 programas temáticos que expressam as ações destinadas à entrega de bens e serviços à sociedade e 20 de gestão, manutenção e serviços destinados ao apoio das atividades de atuação governamental. É um bom equilíbrio que nós temos que ter no sentido de realizações de obras que são tão necessárias ao Estado, principalmente na área de infraestrutura, e ao mesmo tempo serviços públicos, a melhoria nos serviços públicos, que ao final e ao cabo, que interessa à população, levar um melhor serviço público até o cidadão. O líder do governo, que também compõe a CCJR, falou da importância dos princípios norteadores do plano plurianual, entre eles a mobilização e participação social, a vida digna e próspera e governo presente, transparente e responsável. O PPA ele cuida do presente com os olhos no futuro. Ele tem uma projeção para 2020 a 2024, 4 anos. Projetando aquilo que se tem de perspectiva de crescimento da economia e do desenvolvimento do Estado. O deputado Marçal Filho fez um relatório circunstanciado, muito bem elaborado, fruto inclusive da sua experiência como parlamentar federal, de forma que o plano plurianual ele reflete exatamente as expectativas
que o governo tem e que são favoráveis. A gente espera que 2020, 2021, os anos vindouros possam ser melhores do que aqueles que nós estamos vivendo na atualidade. E o PPA ele reflete essa perspectiva e essa vontade. Outra proposta de destaque, também encaminhada pelo Poder Executivo e que recebeu parecer favorável do relator, deputado Lídio Lopes, trata do aumento nas alíquotas de arrecadação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado. A proposta também traz benefícios para Mato Grosso do Sul. Tem uma alteração do Fundersul, da alíquota do Fundersul, no que tange a questão da agropecuária, transporte de grãos no Estado, porém o Fundersul ele é opção, né? Ou o produtor. Ou ele recolhe o Fundersul, que ele tem um benefício muito grande, ou ele pode recolher o ICMS, que a alíquota é bem maior. Então, tem todas umas discussões hoje no que tange a esse projeto. Nós apenas votamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça a questão da constitucionalidade. Constitucional porque não tem vista iniciativa, o governo ele tem a competência de mexer na questão de alíquota, de questão tributária, de poder encaminhar para esta casa. Então, nós aprovamos somente isso, a questão da constitucionalidade. Pacote de alterações na legislação fiscal apresentado no fim de outubro foi analisado pelos deputados durante a sessão da última quarta-feira. Representantes do agronegócio e comércio lotaram o plenário da Lemes para acompanhar a votação e aprovação de projeto do Executivo de mudanças tributárias. O texto propôs o perdão de créditos de ICMS para quem deve até R$ 2.000, redução de 25% para 20% do ICMS sobre o litro do álcool e aumento para 30% sobre o consumo da gasolina. Isenção do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, o ITCD, na doação e transmissão de imóveis por municípios e autarquias do Estado, aplicados em programas habitacionais e de regularização fundiária. Manutenção das alíquotas de ITCD de 13% e 6% por prazo indeterminado. Aumento gradual da tabela de valores do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, Fundersul, cobrado dos produtos pecuários e agrícolas, e a redução da carga tributária de 17% para 7% nas passagens do transporte intermunicipal de passageiros. Críticas do setor do agronegócio, comercial e industrial se concentraram no impacto do aumento das alíquotas do Fundersul na competitividade dos produtos e reflexo nos preços cobrados do consumidor sul-mato-grossense. A partir do momento que nós temos, nos últimos 5 anos, uma evolução no custo de produção, nós temos um sentimento otimista enquanto aumento de área e o setor ele trabalha muito com sentimento. E aí, quando você penaliza o setor com aumento de impostos, você também traz o pessimismo e uma diminuição da capacidade de aumento de produção. Se você imaginar que num litro de gasolina nós vamos ter mais de 30 centavos de aumento por litro, isso reflete em tudo, serviços, produtos, na produção, no produtor rural, tudo isso é muito ruim nesse momento que a economia está vivendo. A gente não sabe como é que vai ser o cenário de 2020, então um pacote, principalmente agora, de tributação, inviabiliza a atividade do agronegócio e em outras cadeias. Aumenta muito o custo do nosso estado, principalmente se a gente pensar numa concorrência de outros estados. A primeira coisa que precisa ter é uma transparência, principalmente no Fundersul. Aonde que é investido, como vai ser investido. O produtor quer saber quando que a ponte dele vai ficar pronta, se vai ser esse ano que vem. Então a transparência é muito importante. Entre os deputados, houve defesa da medida apresentada pelo governo, assim como questionamentos. O Fundersul, ele é constituído de duas formas. O combustível paga 350 milhões ano de Fundersul. E o setor produtivo paga 350 milhões ano de Fundersul. É justo que quem paga a gasolina, que está saindo de 25 para 30, tem estado da federação como o Rio de Janeiro, que é 35, o que acontece? Nós puseram a emenda e fizeram para atender também a cidade. Estou de posição. Eu voto a favor porque o governo não toca o Estado sem o Fundersul. No caso do Fundersul, nós tivemos uma exposição de produtores rurais que vieram aqui dizendo que existe uma perspectiva de abertura de novos mercados, quer dizer, com o aumento da produção, da exportação, o setor já automaticamente iria contribuir mais com o Fundersul, né? Agora, um aumento
na carga tributária pode retrair os investimentos, né? Pode inibir esses investimentos. Então eu penso que foi uma medida equivocada do governo, deve repensar para melhorar a arrecadação em outras medidas. Acho que uma das questões que o governo precisa rever com urgência é a questão da renúncia fiscal, né? O governo abre mão de muita receita para conceder incentivos fiscais e nem sempre esses incentivos eles dão o resultado que o Estado precisaria. E eu preciso ver com dados e estatísticas um estudo que diga que esses compensadores servirão. Em tese servirão e haverá um aumento de tributo, infelizmente, no estado de Mato Grosso do Sul. Aprovado por maioria depois de 2 votações, sendo uma extraordinária, o projeto do Executivo segue para ser sancionado pelo governador e se tornar lei. Importante componente da economia sul-mato-grossense, a atividade leiteira foi tema de audiência pública na Assembleia. Mato Grosso do Sul é o 8º produtor de leite no Brasil. Apesar da boa posição, esse cenário não é considerado muito animador para os envolvidos no ciclo leiteiro do estado, já que o potencial agropecuário de Mato Grosso do Sul permite expectativas bem maiores. Encontrar soluções aptas a impulsionar essa produção foi o objetivo da audiência pública realizada nesta tarde no plenário Júlio Maia. O proponente do evento foi o deputado Capitão Contar. Serão levantadas diversas informações. A ideia da audiência é captar o problema que acontece no âmbito da produção, as dificuldades que o setor industrial tem e também as soluções que o Poder Executivo tem apresentado. No estado, a média de consumo per capita é de 170 litros por ano, o suficiente para que a produção interna se abasteça, já que um dos desafios apontados pelos produtores é justamente escoar essa produção aos estados vizinhos, como conta Ronan Salgueiro, que preside a Abra Leite, associação de classe que reúne 15 mil produtores no país. No Mato Grosso do Sul, a gente tem grande dificuldade, principalmente na questão de logística. A logística, para se captar 1 litro de leite, o custo é muito maior porque roda-se muito, e principalmente com estradas de baixa qualidade. Então isso é um diferencial, mas que acontece no Brasil inteiro, logística. Hoje o principal, energia. Você não tem energia e o que tem é de baixa qualidade. E isso faz com que o produtor obrigue a comprar o gerador, aumentando o custo. Então basicamente hoje, a pecuária leiteira vem impactada muito seriamente com o custo Brasil. E é isso que nós precisamos acabar e diminuir. Então, não podemos mais aceitar uma carga tributária, um aumento nessa carga tributária. A pecuária leiteira não consegue acumular isso. Em termos econômicos, o leite representa a 6ª matriz da agropecuária nacional, o que reverteu 29,2 bilhões de reais somente em 2017. Apesar desse volume expressivo, Mato Grosso do Sul contribuiu com apenas 408 milhões de litros dos mais de 33 bilhões produzidos em todo o território brasileiro no mesmo período. Como forma de melhorar esse quadro, Carlos Anenga, presidente do núcleo Girolando MS, acredita que o poder público em seus 3 níveis deve fomentar a produção por meio da assistência técnica aos produtores. Precisamos então fortalecer o produtor, que na sua grande maioria são pequenos produtores. Então a nossa demanda hoje é por melhores condições, alguns incentivos fiscais, a busca de cooperativas e laticínios, além dos programas assistenciais para o pequeno e médio produtor, a nível de nutrição, sanidade e manejo nas propriedades. Rogério Beretta, superintendente da Semagro, também acompanhou os debates e apontou quais caminhos o Executivo Estadual tem percorrido a fim de superar os desafios que deram nome à audiência. De acordo com ele, isso só será alcançado quando o produtor adotar um perfil empreendedor. O futuro é promissor dependendo muito do perfil empresarial dos produtores de leite. Nós temos atendido questões pontuais de máquinas, questões de incentivos, mas a questão do desenvolvimento da atividade, da produção, ele depende muito do perfil empresarial do produtor. Então é nisso que nós temos que investir agora, na questão da capacitação, principalmente em gestão da propriedade rural. Templos de qualquer prática religiosa terão isenção de ICMS em água, luz e telefone. O projeto de lei aprovado segue para a sanção do governador. Templos religiosos de qualquer culto e entidades sem fins lucrativos poderão ser isentos de ICMS nas contas de energia elétrica, água, telefone e internet. Ao menos é o que prevê projeto de lei do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que segue para a redação final e posterior sanção do governador. Quer dizer, é um projeto que já é lei federal, que era para ser cumprido e não é cumprido. Por que dessa cobrança?
se já é lei. Então, por isso que nós estamos fazendo isso, para regulamentar esse projeto, para que venha a ser cumprido a lei, né, no nosso estado também, como já existe em vários estados. Então, é um projeto muito bom que vai ajudar essas entidades, né, a trabalharem mais ainda para ajudar o ser humano, para ajudar essas pessoas. Tantas pessoas estão sendo perdidas. As igrejas evangélicas, elas vêm realizando um trabalho, olha, muito importante, né, sobre isso, na área de suicídio, visita aos presídios, trabalho social que é feito nos bairros, onde o poder público não tem alcançado. Nós temos alcançado. Então nós estamos querendo ajudar essas pessoas que trabalham, sem fins lucrativos. Conforme o texto da proposta, para serem beneficiadas, as entidades precisarão comprovar a posse ou locação dos imóveis que abrigam os templos ou entidades que prestam serviços sociais sem fins lucrativos. Edição da campanha Compartilhe o Natal da Assembleia Legislativa foi lançada oficialmente. A participação está aberta a toda a população. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, realizou nesta terça-feira a abertura da campanha Compartilhe o Natal. A iniciativa é um gesto de solidariedade dos servidores da Casa de Leis. Os brinquedos arrecadados serão doados a entidades beneficentes. Primeiro, que é o engajamento de todos os funcionários no espírito natalino. É a vontade de cada um participar e a solidariedade de cada um, tipo, adotar uma criança para poder dar um presente. Então, é uma coisa que mobiliza todos nós e eu fico feliz de poder estar lançando a nossa campanha do Natal. Todos os outros poderes têm as campanhas deles, a gente já participa também, mas os funcionários da Assembleia resolveram fazer a da Assembleia Legislativa. Então, é uma coisa legítima que nasceu dentro aqui da nossa casa e que a gente tem que prestigiar. Quem quiser participar da campanha tem até o dia 13 de dezembro para depositar seu brinquedo nas caixas disponibilizadas no saguão da Assembleia. Espero que a gente possa trazer felicidade, trazer uma coisa boa para cada criança que recebeu um presente que foi dado com muito coração pelo funcionário da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, por meio da TV e Rádio Assembleia e órgãos do Poder Executivo Estadual, firmam termos de cooperação para a divulgação de importantes informações para a população sul-mato-grossense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, oficializou hoje um termo de cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado a fim de compartilhar a grade de programação da TV Assembleia. Os programas levarão conhecimento preventivo e também da rotina de trabalho dos órgãos de segurança pública do Estado à população sul-mato-grossense. Nós estamos muito satisfeitos, em participar desse projeto, porque é um projeto que trabalha a questão da prevenção, e o bombeiro é bem ligado à questão de prevenção. Então, o objetivo do nosso programa, dentro desse projeto, é passar para a população dicas de segurança e também divulgar os nossos serviços para a população. Estamos aqui para realizar duas assinaturas importantes. Primeiro, a renovação do Corpo de Voluntários Militares da Reserva Remunerado da Polícia Militar, policiais militares que poderão retornar da reserva para trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com nossa assessoria militar aqui no local. Essa é uma pauta. A segunda pauta é a assinatura da possibilidade da Polícia Militar apresentar programas e mostrar o trabalho diário da corporação, a atividade fim, principalmente o dia a dia que a gente passa na rua, que o policial passa, os programas sociais da corporação, bem como todo o desenvolvimento da nossa corporação da Polícia Militar, inclusive os números de segurança pública, de casos de apreensões, as reduções criminais, tudo isso será apresentado nesse programa que é muito importante para mostrar para a comunidade o quanto a corporação trabalha. Convido a todos para assistirem os programas do Corpo de Bombeiros, que serão realizados através da TV Assembleia, e que o intuito maior nosso é levar para a população conhecimentos gerais que possibilitem, então, a população ter uma resposta adequada a uma situação de emergência. Estamos convidando você, população sul-mato-grossense, para acompanhar o programa da TV Assembleia, para assistir e verificar o trabalho da segurança pública, em especial da Polícia Militar, no dia a dia,
combatendo os ilícitos criminais. Representantes da Sejusp, Detran e Defensoria Pública se reuniram na Assembleia para a assinatura dos acordos de cooperação técnica que vão garantir variedade na programação da TV e rádio do Legislativo. Estamos nos preparando para a TV aberta em breve, o ano que vem. E essa parceria de termos de cooperação técnica com essas entidades do governo do Estado, da iniciativa privada também, e com todos os organismos institucionais do Estado, nos dará a condição de ter uma grade de programação diversificada, conteúdo de grande repercussão social, de informação e também trazendo questões de meio ambiente, de turismo. Vamos ter um programa infantil que vai ser elaborado pelo Detran, através do Detranzinho, com a participação dos Florestinhas, dos Bombeiros do Amanhã. Então nós temos uma programação já elaborada para o ano que vem, com esses parceiros, algo que vai trazer para toda a sociedade sul-mato-grossense uma televisão de qualidade, com conteúdo, com muita responsabilidade. Para o secretário Antônio Carlos Videira, titular da Sejusp, o convênio é interessante no sentido de mostrar ao público as ações empreendidas pelas polícias e pelo Corpo de Bombeiros no Estado. Essa Casa de Leis faz história justamente divulgando para a população o trabalho que as instituições que integram a Sejusp desenvolvem no Mato Grosso do Sul. Muito desse trabalho tem reflexo no país todo, principalmente o trabalho preventivo da Polícia Militar, preventivo do DOF, da Polícia Militar Ambiental, da Rodoviária Estadual, que fiscaliza nossas rodovias, principalmente combatendo crimes transfronteiriços. Da mesma forma, a Polícia Civil, na medida em que reprime todo tipo de crime, principalmente aqueles que causam maior clamor público. Mato Grosso do Sul hoje é o estado que está em segundo lugar no ranking de competitividade do país, com nota 89,2, e isso é graças ao empenho de todas as instituições que integram a pasta. Sem dúvida é um convênio importante para a Polícia Civil e para a sociedade como um todo, porque vai possibilitar a Polícia Civil de divulgar as suas ações, os seus trabalhos. A gente tem uma série de dicas de segurança para a sociedade, alguns métodos preventivos que o cidadão pode tomar conhecimento. Então isso vai ser mais um canal de comunicação entre a instituição Polícia Civil, os nossos policiais e a sociedade através deste convênio. Para nós, do Corpo de Bombeiros, é uma oportunidade muitíssimo importante, né, para passar informações, dicas, tudo que a população pode ter, o Corpo de Bombeiros faz e pode aproximar, né, a nossa corporação mais ainda, né, da população. No caso da Defensoria Pública do Estado, quem está ligado na TV e Rádio Alemes pode esperar produções que visam orientar e esclarecer a população sobre diversos temas. A Defensoria Pública, além do atendimento judicial das pessoas que precisam de algum modo resolver suas pendências, ela tem a missão constitucional de também fazer o que nós chamamos de orientação jurídica. E a TV, sem dúvida nenhuma, é um grande veículo de comunicação que atinge ao mesmo tempo milhares de pessoas, de modo que com os programas que nós veicularemos, nós transmitiremos às pessoas noções sobre direitos, obrigações, contribuindo para a formação de uma sociedade mais sadia e educada do ponto de vista jurídico. Motoristas de Mato Grosso do Sul também poderão acompanhar as iniciativas desenvolvidas pelo Detran. Firmar esse convênio com a TV Assembleia é de extrema importância para que o Detran possa divulgar cada vez mais as ferramentas que se utiliza para prestar um serviço ao público, né? E através das inovações tecnológicas que possibilita que através de ferramentas melhore a prestação do serviço público, e através da TV Assembleia vai ter a possibilidade de a gente divulgar esse serviço para toda a população. Então eu acho de extrema importância a parceria entre o Detran e a TV Assembleia, e o grande beneficiário desse será o público, será a população do Mato Grosso do Sul. Os termos de cooperação para a veiculação desses programas também foram assinados pelo deputado Antônio Vaz, que na ocasião representou o presidente Paulo Correia. Essa parceria é muito importante para nós, são instituições que têm uma representabilidade muito grande e vai trazer o conhecimento à sociedade do que acontece, né, e como ela pode também ser atendida.
Então eu creio que vai alcançar muita gente, que vai ter mais informação. Informação é tudo. A Assembleia Legislativa está de parabéns, o nosso presidente, o Paulo Correia, toda a mesa diretora e os 24 deputados por ter oportunizado esse acesso à informação com mais precisão, com mais rapidez ao sul mato-grossense. Portanto, é uma alegria eu, nesse momento, testemunhar essa assinatura do termo de cooperação com as entidades aqui representadas. Mais um intervalo. A seguir, a sessão solene que homenageou deputados da primeira à 11ª legislatura. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O uso de solventes em locais fechados para impermeabilizar móveis passa a ser prática proibida. É o que prevê projeto de lei aprovado. Com a aprovação da proposta, prestadores de serviços que trabalham com impermeabilização de bens imóveis com produtos à base de solventes inflamáveis vão ter que se adequar à nova medida. A proposição é de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, e segue para a sanção do Executivo. De acordo com o parlamentar, a medida deve evitar acidentes em residências com a manipulação de produtos inflamáveis. É uma forma de proibir que esses solventes inflamáveis sejam utilizados em reformas de casas, em imóveis, né, para dar segurança à nossa população aqui no Mato Grosso do Sul. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Barbosinha, do Democratas, que dispõe sobre a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto. Com a aprovação da matéria, o hospital não poderá cobrar taxas para permitir a presença da doula e nem de contá-la como acompanhante. Cartilha para combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti nas escolas é apresentada em mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia. A Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia realizou nesta terça-feira sua última reunião de 2019. O deputado que coordena o grupo de trabalho, Renato Câmara, do MDB, aproveitou o encontro para apresentar aos seus membros a campanha publicitária que a Assembleia Legislativa transmite nesse ano e também fez uma avaliação das atividades desenvolvidas durante o período. Nós teremos a apresentação de uma cartilha de prevenção para as escolas, que vai ser apresentada pelo representante, e também nós teremos o calendário, a discussão do calendário, o próximo ano e também no final desse ano, porque agora, com o início das chuvas, que começa de fato a aparecer os casos de dengue, de zika, de chikungunya, principalmente pela proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse ano foi melhor do que o ano passado. E o ano passado foi melhor que o ano retrasado. E o ano retrasado foi melhor do que o ano subsequente. Então, dessa forma, eu quero fazer uma avaliação que é uma avaliação muito positiva. Nós estamos numa crescente. Todos os anos nós estamos fortalecendo as nossas ações, nós estamos aprimorando o calendário de enfrentamento, as instituições estão se sentindo partes da frente parlamentar, estão vindo com novas ideias, com ações. Então, diante disso tudo, nós podemos dizer que a Assembleia Legislativa está cumprindo a sua missão.
A cartilha que o deputado se refere foi desenvolvida em parceria com a acadêmica de medicina em Três Lagoas, Tainara Souza, e seu coordenador. Todo o trabalho demorou 2 anos até que ficasse pronto, mas, segundo ela, as expectativas de aumento da prevenção e o caráter multidisciplinar do projeto fizeram valer a pena. A gente pretende sensibilizar um público de 9 a 12 anos dentro das escolas. O meu maior desafio foi achar uma intersecção entre os materiais já disponíveis, que não tinham um cunho pedagógico, e adaptá-los para poder aplicar nas escolas, com atividades que fossem capazes de trabalhar a tríplice endemia com um cunho de construção do conhecimento. Porque hoje a gente vê que a nova geração, ela não é tão passiva, ela é muito mais ativa. Então eu preciso de atividades que façam os jovens participarem do processo de trabalho, para que dentro desse processo eles mesmos criem o seu conhecimento. Campo Grande já registrou 8 mortes decorrentes da dengue em 2019. Para que esse quadro não se agrave, a Secretaria Municipal de Saúde investe no voluntariado. Instalada há 2 anos, a Coordenadoria de Controle dos Vetores de Epidemia tem Marcos Luiz como membro desde o início. Ele explicou como a capacitação desses voluntários é feita. A gente oferece, entendeu, a possibilidade de uma parceria através de ofício, onde eles escolhem os funcionários e nós vamos capacitá-los para 2 vezes na semana eles fazerem a vistoria no seu intradomicílio, no seu local de trabalho, visando de detectar os possíveis criadouros, calhas, ralos, copinhos descartáveis, plásticos, tudo que pode se tornar um provável criadouro do Aedes aegypti. Servidores do Hospital Regional manifestaram na Assembleia Legislativa contrariedade a planos do governo do estado em terceirizar a gestão da unidade de saúde. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Seguridade Social, Ricardo Bueno, declarou na tribuna ser contra as justificativas apresentadas pelo governo para uma possível terceirização do hospital regional. Se o governo quer terceirizar, ele assume essa terceirização. Não da maneira que ele está fazendo. Ele coloca que o hospital é um hospital que dá prejuízos. E a gente não concorda com isso. Se ele realmente quer fazer isso, ele assuma. Não jogue a imagem do servidor na frente como um mau servidor. Ainda segundo Bueno, o hospital regional tem uma indiscutível relevância social e que os números apresentados para uma possível terceirização não se justificam. Quando a gente discute aonde ele terceirizou, a gente vê que onde ele terceirizou é muito mais caro que o hospital regional. Até 3 vezes, 4 vezes mais. O hospital regional ele nunca tem menos que 100 pessoas no pronto-socorro. A sua capacidade é de 70, né? Ele nunca tem menos que 100. Se você for mensal, aí tem as consultas de ambulatório e tudo, mas o ambulatório é outro lugar também que nunca tem menos aí que 250 pessoas fazendo consulta. A média de consulta, por exemplo, é 6.000 consultas mês. Né? Pensando que não trabalha sábado, domingo e feriado, é mais de 250 pessoas dia passando por consulta, e consultas de especialidade, né? Não são consultas simples de uma gripe, né? Por exemplo, que às vezes você está no pronto-socorro ou uma dengue. O líder do governo, o deputado Barbosinha do Democratas, falou que é preciso avaliar os números apresentados pelo governo juntamente com a Comissão de Saúde da Casa de Leis, para posterior reunião com a categoria. O governo apresenta um número, os servidores apresentam outros números, trata-se de aritmética e deve ser confrontado, avaliado, né? As ponderações estão sendo colocadas. Agora é evidente que o custo de um leito de hospital, ele não pode ser medido apenas pelo custeio, a folha de pagamento também deve entrar em consideração, é o princípio da eficiência. Então todos os fatores deverão ser considerados a respeito deste assunto, né? Terceirização, OS, ou manter-se o hospital público da forma como que ele é. Agora, de qualquer forma, em qualquer escolha, o princípio da eficiência haverá de preponderar. 4 décadas de histórias e 11 legislaturas. Essa é a trajetória da Assembleia Legislativa, que homenageou na noite de terça-feira todos os deputados e deputadas que fizeram parte do Parlamento Estadual.
mais uma homenagem alusiva aos 40 anos de Legislativo em Mato Grosso do Sul. Nesta noite, a Casa de Leis recebeu os ex-deputados de todas as 11 legislaturas para relembrar as suas principais conquistas aos cidadãos do nosso estado. Presidida pelo deputado Eduardo Rocha, que ocupa a primeira vice-presidência do Legislativo, o evento foi marcado pelas mais variadas lembranças. Uma das mais significativas, sem dúvidas, foi trazida por Gandhi Jamil, que falou sobre a transferência da sede da Assembleia ao Palácio Guaicurus. Quando eu fui eleito presidente da Assembleia, até então, a Assembleia era na Missão Salesiana, em frente à Praça do Rádio Clube, e nesse exercício de 2 anos de mandato da presidência, nós conseguimos, junto com o ex-governador Wilson Barbosa Martins, concluirmos as obras desse prédio e transferirmos para cá. Prédio esse que foi inaugurado por nós e pelos deputados da ocasião. Outro fato histórico celebrado durante a noite foi a promulgação da segunda Constituinte sul-mato-grossense em 1989. À época, coube ao deputado Ricardo Baixa a relatoria de tão importante documento para a nossa história. O Brasil havia elaborado a sua Constituição em 88 e nós precisávamos nos estados fazer constituições estaduais. Então, nesse contexto, nós fizemos aqui a nossa Constituição, um trabalhão danado. Nós trabalhávamos aqui até 2, 3 horas da manhã, tentando cumprir prazos e foi a montagem. Nós não tínhamos praticamente um sistema de informática naquela época, a coisa era mais ou menos no braço, né? E compatibilizar e fazer com que as propostas fossem aprovadas e sofrer as pressões das corporações que no final das contas acabaram influindo de maneira forte na Constituição, tanto na Constituição Federal quanto nas estaduais. Esse foi um trabalho hercúleo e nós tivemos orgulho de fazer parte dele. O ex-presidente da Casa de Leis, Jonathan Barbosa, também contribuiu para o crescimento de Mato Grosso do Sul. Para ele, este desenvolvimento não deve cessar tão breve. É o que também acredita o ex-deputado Antônio Carlos Arroio. O Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais atende e responde pelo que deve fazer. Quero aqui cumprimentar aos colegas que juntos tivemos aqui para festejar esses 40 anos e dizer que a vida continua e esse legislativo merece cada vez mais ser sempre o forte do nosso estado. Mato Grosso do Sul tinha e tem um potencial enorme. E ao longo desses 40 anos, muito se evoluiu. Muitas coisas foram executadas, a infraestrutura foi implementada, mas ainda tem muito a se fazer. E com certeza, a hora que nós tivermos tecnologicamente um estado evoluído, nós seremos o celeiro do Brasil entre os maiores produtores que hoje já somos, né, de proteína animal, de grãos. Eu acho que o estado tem tudo para ser um estado de ponta, um estado de qualidade de vida muito boa e, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros estados do país. E para manter aberto esse diálogo com o passado, nada melhor do que os atuais parlamentares falarem sobre essa gloriosa trajetória. Antônio Vaz, em seu primeiro mandato, e Coronel Davi, em seu segundo, falaram sobre o aprendizado da noite. Estava conversando agora com os deputados das legislaturas anteriores, desde o começo, e estou aprendendo muita coisa com eles. E mais do que merecido para eles, né, esse prêmio para eles, porque quantos serviços prestados, quantas coisas boas eles trouxeram para o nosso estado, ajudando o nosso estado, contribuindo com o nosso estado. E essa medalha aí é bem-vinda, né, no dia de hoje. Fico muito feliz de poder contribuir com esse estado que é tão importante para o nosso país. Nós vivemos no Estado democrático de direito, onde o Poder Legislativo é peça preponderante para que isso continue acontecendo. O Poder Legislativo dá a sua contribuição, onde tem os representantes eleitos pelo povo e esses representantes têm que estar comprometidos com aquelas pautas que são importantes para a nossa sociedade. E é assim que eu vejo o Poder Legislativo hoje, irmanado com essa
intenção da sociedade de realmente buscar algo melhor para o Mato Grosso do Sul. Antes da sessão, o clima foi de reencontro e saudosismo entre os que já ocuparam uma cadeira no Legislativo Estadual. Da primeira à 11ª legislatura, deputados que participaram do processo de construção do Estado e de sua legislação foram homenageados em sessão solene. O retorno ao plenário, que outrora e ainda hoje cedia debates importantes, teve expressos sentimentos de dever cumprido e intercâmbio de experiências entre gerações. A memória, ela muitas vezes, ela nos leva ao passado e à reflexão. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Exatamente resgatando a memória e também nos impondo uma reflexão de tudo aquilo que já foi e que já passamos e que já fizemos, pensando no futuro, naquilo que poderemos fazer ainda. Temos aqui 80 e tantos parlamentares, mentes brilhantes que já passaram pelo parlamento, que já viveram situações que eu ainda viverei até o encerrar o desfecho do meu mandato. Então talvez seja uma oportunidade para repensarmos um projeto de lei, um projeto de governo de Estado e criar um grande conselho onde nós pudéssemos voluntariamente contar com a colaboração, com as ideias dessas pessoas, principalmente em momentos de conflito de poderes, de crise. Acho que essas pessoas poderiam e deveriam nos ajudar e muito. Mulheres também deixaram sua marca nesses 40 anos de Assembleia Legislativa. As mulheres, elas têm um olhar mais para as famílias, um olhar mais aberto, né? E nós realmente chegamos a alguns pontos que outrora não se chegavam, né? Mas eu acho que tudo é construção e nós demos o nosso passo, nós demos a nossa contribuição e, quiçá, outras mulheres se coloquem à disposição para fazer com que Mato Grosso do Sul e o nosso Brasil tenham aí um olhar mais voltado às famílias. Mães, esposas e outros familiares foram os responsáveis por entregar o diploma de honra ao mérito legislativo a deputados e ex-deputados. Benedito da Palma Oliveira Neto, filho do ex-deputado Benedito Leal, da 2ª e 3ª legislatura, tem viva na memória a transição da família da região do Bolsão para Campo Grande, assim como a mudança do prédio do Legislativo do centro para o Parque dos Poderes. E naquela ocasião, quando chegamos aqui, não tinha um prédio onde comportava todos, né? Isso para mim ficou mais evidente depois, mas naquela ocasião a gente presenciava, que sempre eu ia visitá-lo quando pequeno, e o gabinete dele era na Praça do Rádio. E aí depois ele foi reeleito para o segundo mandato dele, né, 3ª legislatura, e aí já teve a transição na mudança para cá. Então, assim, foi importante a gente acompanhar, mesmo sendo pequeno, mas acompanhar o desenvolvimento da Assembleia, o desenvolvimento do Estado, já que tinha recém dividido, né, Mato Grosso do Sul. Então foi um grande ganho para a gente. Mirta Braga, esposa do ex-deputado Antônio Braga, que atuou da 6ª à 8ª legislatura, destacou que mais do que um reencontro entre os parlamentares do passado e presente, o evento reconheceu o trabalho realizado em prol do desenvolvimento do Estado. Um momento de rever amigos é importante e um momento de relembrar tudo que foi feito, que foi trabalhado, que todas as pessoas que passaram por aqui deixaram uma marca. É importante isso. Eu achei assim, um gesto muito simpático, muito bonito mesmo da Assembleia fazer uma homenagem, né? Principalmente porque a gente tem passado correndo na vida e vai esquecendo coisas. Muito importante. Eu gostei muito do momento especial. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar com o resumo da semana. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais.